Olá, boa noite. Está no ar a nossa última edição do programa Ponto a Ponto desse sábado. E para encerrar nossa programação, eu recebo aqui na TV Feira do Livro essa artista multitalentosa, Adriana Calcanhoto. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, veio aqui em Porto Alegre divulgar um pouco esse novo livro, Para que é que serve uma canção como essa? Uma coletânea de letras e poesias tuas, organizada pelo poeta Eucanaã Ferraz. Queria que tu contasse um pouco sobre como nasceu esse projeto, como foi também essa seleção do qual material que entra e da própria relação que tu tem com o Canaã para montar toda essa obra. Bom, o Eucanaã quis fazer esse livro, ele propôs, há uns 5 anos atrás ele começou a propor, e eu resisti muito, porque eu achava um pouco, para usar a palavra que realmente eu sentia que era cabotinho, eu falava, vou fazer meu livro de letras, e também pensava assim, eu vou ter que ficar olhando para as letras que eu já fiz, usando um tempo que eu poderia estar usando para fazer letras novas, né? Mas aí, com o tempo, quer dizer, de 5 anos para cá, eu escrevi mais coisas e, não sei, chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que agora é a hora. E, de certa forma, assim que o livro saiu, eu senti como um encerramento de ciclo, assim, me deu uma leveza, fiz isso. E agora estou sem bagagem, estou livre, estou leve para, sei lá, fazer o que quer que seja, safras novas, ou, enfim, de letras, de canções. O Eucanaã, ele organizou esse livro não em ordem cronológica das suas letras, mas ele fez outras 5 sessões diferenciadas. E sabe por que ele decidiu fazer dessa forma? Ele tem alguns motivos que ele fala, que ele dá, mas o principal é que ele acha aconteceria algumas tem aquela faixa aí, sabe, eu quis desarmar isso em primeiro lugar. E viu, o olhar dele sobre a obra é esse, são 5 eixos, né, núcleos temáticos, e eu acho que é legal isso, porque é uma forma de ver, não é apenas uma organização das letras, olha, coronel, é uma coisa que eu mesma poderia fazer. Tem uma visão dele, né, sobre isso. E no teu processo de criação, vem primeiro essa questão da poesia ou vem primeiro a melodia, ou as duas coisas surgem juntas para ti? De maneira geral, surgem juntas. Mas tem essa possibilidade que é botar a letra na melodia de alguém, ou, enfim, porque a outra coisa que é musical, outros poemas de outras pessoas não está nessa conversa, mas eu não sei, até hoje, eu não sei, não fiz, isso de sentar para escrever uma letra que, assim, no silêncio, que não seja relativa a uma melodia minha ou não minha. E a gente vê que a gente sabe que a poesia e a música andam juntas, e isso está muito evidente agora. O Bob Dylan, por exemplo, ganhou o Nobel de Literatura. Algumas pessoas acabaram criticando porque ser um novo gênero de poesia dentro da música, mas como é que tu vê isso? Essas coisas realmente elas andam juntas ou elas conseguem se separar, a música da poesia ou a música que tu faz? Eu tenho a impressão que no caso do Bob Dylan, as pessoas que não gostaram são as pessoas que não conhecem a obra do Bob Dylan, né? A poesia e a música sempre andaram juntas desde a Grécia. A poesia clássica, a poesia lírica da antiguidade chama-se lírica porque lírico vem de lira. Sempre foi assim. Depois, com os trovadores provençais na Idade Média, a mesma coisa, a alta poesia transmitida através da música. Antes da escrita, era muito mais fácil, porque é muito mais fácil decorar um texto melódico do que decorar um texto no seco. A gente sabe, a gente vê milhões de professores de cursinho dando matérias através de melodias, e a poesia é isso, sempre foi veiculada. Então, não tem essa hierarquia. Quem faz essa coisa de hierarquizar, eu acho que o Nobel do Bob Dylan explode essa questão. Essa questão já era um pouco infrutífera, mas agora eu acho que eu acho uma grande coisa do prêmio Nobel, porque criaram um prêmio para ele, porque ele é músico. Não, ele é poeta. Ele cita John Donne, ele cita grandes poetas. Ele, quando foi para Nova York para começar a cantar, ele não tinha um puto tostão. Então ele ia ficando na casa de pessoas que iam gostando dele, acreditando no trabalho. Nisso, ele foi cair em casas que tinham livros
inacreditáveis, coleções de poesia de tudo, poesia inglesa, poesia francesa, poesia grega. E ele se tornou um poeta, ele tem uma bagagem, ele é um poeta culto, embora ele seja, o trabalho dele seja popular, vamos dizer, o artesanato dele é muito refinado. Hoje tu fez uma sessão aqui na Feira do Livro também com musicada, né? Tu lia as tuas poesias musicadas, as tuas músicas. Como é que foi o público gaúcho, o público de Porto Alegre te receber? Como é que tu se sentiu assim? Não, foi tão legal, porque eu ouvi cada coisa que a gente não tem noção. Você está num quarto fechado, só num quarto de hotel, faz uma canção, e aquilo entra na vida das pessoas e provoca muitas coisas, e alguém vai escrever ou aprender a tocar, ou, como eu disse na conversa, muitas pessoas no mundo começam a estudar a língua portuguesa para entender as letras da canção brasileira. Isso é muito interessante, né? Isso é muito poderoso, na verdade. E o que tu tem de projetos futuros? Tu pretende ainda ter mais algum livro, talvez literatura, ou mais algum livro que reúna as tuas letras? Um livro que reúne as minhas letras vai levar uns 20 anos agora para ele ficar de pé. Mas agora eu não tenho nenhum projeto assim específico voltado para a música. Eu vou, semestre que vem, eu vou para a Universidade de Coimbra. Eu sou embaixadora da Universidade de Coimbra e vou dar aulas lá exatamente sobre isso que a gente está falando. Poesia em língua portuguesa e... Enfim, esse caminho da poesia, desde a poesia clássica em diante, até isso que se deu aqui no Brasil, uma coisa única, uma quantidade de poetas de alto nível, né? Porque alguns países têm assim, um gênio nasce, daí um século nasce outro. A gente aqui tem levas, gerações de gênios, né? Então isso é uma coisa única, potente e que atinge o mundo. As pessoas vão aprender português para entender essa nossa... Tudo é lindo, eu acho lindo. Diversas, sim. Tinha gente ainda procurando, não conseguia encontrar. Vendas e também o feedback do público. O feedback do público, assim, fazendo sessão de autógrafo, eu recebo cada pessoa, né? Não é o público, é cada um, e eu ouço as histórias, as pessoas dizem coisas, às vezes a gente não tem noção. Assim como, por outro lado, às vezes uma pessoa interpreta o seu verso, a sua canção de uma maneira tão própria que a gente não imagina quando faz, né? Eu acho muito bom estar assim com o ouvido aberto para o público, receber as pessoas, conversar. Na verdade, o livro ter esgotado agora foi ótimo, porque senão, em vez de estar aqui, eu estava fotografando lá no frio. Certo, obrigada. É um prazer te receber aqui na TV Feira do Livro. As portas vão continuar sempre abertas. Que bom. E, enfim, sucesso aí em Coimbra e também toda a tua caminhada como música, que tu já tem muito sucesso como autora também. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Precisávamos da TV Feira do Livro. Obrigada. Então, o nosso programa Ponto a Ponto de sábado vai encerrando por aqui. Nossa próxima transmissão ao vivo amanhã, domingo, a partir das 2h30 da tarde. Até lá!